Om Namah Shivaya. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar contigo o que é uma iniciação, como que também funciona, quais os caminhos, as etapas de uma iniciação de Reiki que você recebeu, e você vai perceber a importância e a honra que é receber uma iniciação numa egrégora, numa tradição como o Reiki. A priori, a palavra iniciação significa iniciar algo, iniciare, uma nova jornada, um novo caminho, um novo processo de vida. Mas se utilizarmos algo que talvez você já tenha uma ideia, ou talvez até tenha um conhecimento profundo, nós vamos pensar na iniciação cristã ou na iniciação católica. A priori, normalmente, numa formação em Reiki, quando eu falo de iniciação, quando eu pergunto quem é iniciado, uma pessoa fala que é iniciada na Wicca, na bruxaria, em outro no xamanismo, em outro numa erva de poder, outro ainda fala de uma escola iniciática, como a Rosa Cruz, eubiose ou maçonaria, mas poucos se dão conta de que a iniciação católica ou a iniciação cristã é uma forma de iniciação. E algumas pessoas presentes num curso, por vezes nem se dão conta que elas são iniciadas, que elas foram batizadas. E o batismo é uma iniciação, aliás, uma iniciação muito poderosa. Eu tenho aqui em minhas mãos uma imagem de São João Batista, ou João Batista, como queira, que foi o iniciador de Jesus. Note aqui a imagem dele. Ele vivia no deserto com um manto representando uma tradição, que eu creio que essa tradição era a tradição dos Nazuritas, que é uma subseita essênia. João Batista era, portanto, um essênio, um terapeuta, vamos falar disso já já, e João Batista iniciou Jesus, que iniciou Pedro, que iniciou outro, até o padre que batizou você, se você é católico, ou algumas ordens cristãs, evangélicas, ou teus pais, teus avós, teus bisavós, provavelmente. Então, João Batista transmitiu um dom para Jesus, que isso é chamado de iniciação. Esse dom é chamado na tradição judaica, Batista era um judeu, Jesus era um mestre, era um iluminado, mas o corpo e mente dele era um corpo de um judeu, ele é chamado de rabino, nasceu sobre as leis, sobre a egrégora judaica. Então João Batista iniciou Jesus, algo que é chamado, provavelmente, na tradição da Kabbalah ou dos essênios, de Kabol. Kabol é quando eu transmito um dom para você. Batista transmitiu dons para Jesus, de curar com as mãos, de falar outras línguas, dons que faziam parte da tradição dos essênios. E Jesus transmitiu um cabol para Pedro, que transmitiu para outro, isso vai indo. Essa transmissão de um dom, que é um ritual, que é uma liturgia. E muitos creem que Jesus não precisava dessa iniciação e que ele fez o mesmo tão somente para honrar a Batista ou para honrar essa tradição dos essênios, enfim. Mas o que importa é que vários são os relatos que Batista transmitiu esse dom. E esse dom é feito no alto da cabeça, essa iniciação, o Kabol. Na Índia chama Parampará, um vai iniciando uma outra pessoa, Parampará, um depois do outro. Por isso que eu abri essa aula unindo as mãos e falando Om Namah Shivaya, que é uma tradição de Shiva, o criador do yoga, o deus dançarino. Vamos falar já já disso. Então existem várias iniciações católicas, da Rosa Cruz, da maçonaria, do candomblé, do budismo, do xamanismo, e cada iniciação te dá um dom diferente, assim como a iniciação do Reiki. Por exemplo, a iniciação católica, eu vou falar dessa que é o que eu conheço mais, ou cristã, como queiram, ela é feita no alto da cabeça. Aqui a gente está vendo São Francisco meditando, cheio dos passarinhos. Acho linda essa imagem. Então, a iniciação é feita no alto da cabeça. Algumas ordens até se raspa a cabeça, como os cartuchos, os cistercienses, os
monges beneditinos por vezes têm essa cabeça raspada, os franciscanos lá do passado, alguns tinham, para representar algo que entra no alto da tua cabeça. No caso do cristianismo ou do catolicismo, é o dom da fé. Se você é católico ou cristão e reza o Pai Nosso, você tem fé. É o dom principal. Além do que, claro, curar com as mãos, falar outras línguas. São dons, os dons do Espírito Santo. Agora, se você é do candomblé, vamos supor, que é uma tradição que vem da África, que se mistura muito aqui no Brasil com outras tradições, uma tradição fortíssima, no candomblé também você é iniciado no alto da cabeça. Por vezes até você raspa careca. E no candomblé você tem o dom de conversar com os orixás, de incorporar os orixás. Eu acho isso assim extraordinário, extraordinário mesmo. Eu não tenho esse dom, porque eu não tenho essa iniciação. Mas eu tenho iniciações, que são várias, na Rosa Cruz, na Amorque. E essas iniciações na Amorque, elas têm vários dons, transmitem vários dons, e um dos que eu acho mais importante é da cultura, do conhecimento da cultura, do ecumenismo, de conhecer elementos ocultos da natureza e da alma. Mas a iniciação da Rosa Cruz, ela é uma iniciação que não vai, por exemplo, pedir para você virar um monge, que demora 6 anos, por vezes um monge budista. Vamos falar da monja Coen, que vocês conhecem, ela tem programas comigo na Rádio Mundial hoje. O Siddhartha Gautama, o Buda histórico, iniciou outra pessoa, que iniciou outra, que iniciou outra, que iniciou a monja Coen, que inicia os monges budistas. E os monges budistas têm o dom de ficar em silêncio. Eles são muito silenciosos. Porque o budismo, tirando uma escola ou outra, mas a maioria das escolas budistas, que são várias, eles não trabalham com a fé. Não trabalham com confiar no invisível. Tu tens que experimentar no budismo. Já o cristianismo de São Francisco, olha que dupla bonita, o cristianismo ou as ordens franciscanas, você trabalha com a fé. Então cada iniciação te dá um dom diferente. No caso, por exemplo, do xamanismo, que eu tenho uma imagem aqui xamânica, uma imagem que veio lá do Peru, que são os animais de poder do Peru, né? Tem aqui o índio, não sei se você vai conseguir ver um índio, tem aqui o côndor, que é o animal dos céus, a serpente e o puma. Então, na iniciação xamânica, como que ela é feita? Você pula, você evoca animais de poder, você usa ervas sagradas, às vezes você dança ou toca tambor, e depois de muito tempo você é iniciado um xamã. Eu estava falando da Koen, ou do monge budista, ele fica 6, 7 anos no mosteiro lá no Japão, por vezes deixa a família, deixa uma série de coisas, abre mão de um monte de coisas para ser iniciado no budismo. Ou no catolicismo de João Batista, dependendo da ordem que você seguir, seja uma ordem católica, uma ordem de irmãs, por exemplo, irmãs carmelitas, irmãs concepcionistas, irmãs beneditinas, você tem que abandonar tudo. E a iniciação do Reiki não tem essa exigência porque, na minha opinião, ela não é tão antiga. Quanto mais antiga for uma iniciação, mais você tem que se preparar porque tem uma força dessa antiguidade, uma força muito grande. Como o Reiki tem 120 anos aproximadamente com esse nome, então a iniciação, você vem por uma formação, você, pelo menos no meu caso, eu tento aquietar a tua mente com algumas perguntas, algumas questões, depois fazemos uma prática de olhos fechados e eu dou essa iniciação, que na Índia é chamado de Parampará, um após o outro. Sabe, eu sempre gostei muito de iniciações, sempre fui assim um fã de iniciações. Deixa eu falar com o Francisco e Buda aqui, para ficar mais bonitinho aqui. Então eu sempre fui um fã de iniciações espirituais. Eu acho que a iniciação te dá uma experiência de alguma coisa, não é só uma leitura que é extraordinário, mas na iniciação você tem uma experiência transpessoal. Então eu fui iniciado no xamanismo, no Peru várias vezes,
fui iniciado na ordem budista, que é o budismo da terra pura, o Hongandi, fui iniciado na eubiose, fui iniciado como no taoísmo, fui iniciado no tantra hindu, no yoga, iniciado na tradição do mestre Osho e iniciado no reiki, o que me orgulha muito. Nesses anos eu iniciei aproximadamente uns 55 mil, 60 mil reikianos, que fazem 25 anos que eu dou aulas direto de reiki. Então, quando você é iniciado no reiki, nota só, Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico, ele foi o precursor do reiki. A gente fala de Mikao Usui, que ele canalizou, teve uma intuição e fez uma codificação do reiki. O que é uma codificação? Codificar é juntar partes. Pegou um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho. Mas já havia outras iniciações. Por exemplo, Mikao Usui ele fazia parte de um budismo chamado Tendai. Tendai, que é uma escola budista, que vem de uma outra escola chamada Chenchai, e você vai recuando no tempo, porque se é uma escola budista, quem começou essa escola foi Buda. Então o Buda ele vivia na Índia, esse daqui, Siddhartha Gautama, e ele iniciou um grupo de pessoas, fez uma liturgia, um ritual no alto da cabeça, como no cristianismo, no candomblé, como na maçonaria, que põe uma espada, em algumas ordens, os templários. Então Buda iniciou um grupo de pessoas que foi iniciando outra, até surgiu um sujeito chamado Bodhidharma. Bodhi é Buda, né? E Dharma é caminho, ou corpo de Buda, Bodhidharma, ou caminho do Buda, que era um sujeito. E Bodhidharma saiu da Índia e levou o budismo para a China. Bodhidharma é o Daruman, que é um boneco que você olha na Liberdade, ele não tem um olho. Melhor, não tem os dois olhos, tem os dois olhinhos. E existe uma tradição de pintar os olhos do boneco. Quando você faz um pedido para o boneco e quando acontece, você pinta os olhos. São coisas populares, porque Bodhidharma ou Daruman, ele não tinha os olhos porque ele ficava meditando numa parede e ele piscava muito, piscava, ficava com sono. E aí ele arrancou as próprias pálpebras, isso é um mito, jogou as pálpebras no chão e essas pálpebras se tornaram o chá verde, que eu até estou tomando aqui um servido, chá verde. Então esse sujeito, o Bodhidharma, que ficou anos meditando numa parede, acredita-se que depois ele ensinou alguns monges que formaram o mosteiro Shaolin, que está associado ao Kung Fu, Qigong, ao Gun Fu, ao taoísmo também, que misturou a religiosidade da China com o budismo. E o Bodhidharma, então, criou esses monges, e esses monges foram criando esses rituais de iniciação. Isso foi passando na China, até chegar no Japão, aonde se criou uma ordem, depois outra, e uma dessas ordens era do Mikao Usui. Então olha que bonito, a tua iniciação de reiki, ela começa com Buda, com Gautama, Siddhartha Gautama, que era o nome dele. E você pertence a essa tradição. Agora, quando você é iniciado no reiki, como João Batista iniciou Jesus, na tradição essênia, a tradição dos terapeutas. O que é um terapeuta reikiano? Terapeuta vem de terapia, que é saber quem eu sou e cuidar do outro. Tem outros nomes também que originaram essa palavra terapeuta. Saber quem eu sou e cuidar do outro. Os essênios, é interessantíssimo estudar sobre os essênios. Andavam de branco, rezavam muito, eram vegetarianos, viviam em grupos de 12, deixavam o cabelo comprido, aceitavam mulheres, porque vários grupos não aceitavam as mulheres, os saduceus, os fariseus, os essênios aceitavam mulheres como mestras. Então a gente vê Jesus com Madalena, com Maria, Miriam. Então, quando você é iniciado, o que acontece na iniciação? Então eu vou te dar 3 possibilidades para a gente pensar junto. A primeira delas, quando você é iniciado, você entra em contato com aquilo que é descrito nos livros de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, que é descrito como
As colônias de cura. Quando você recebe a iniciação aqui, nas minhas iniciações você não percebe isso, porque as minhas iniciações eu evito que as pessoas percebam muito que eu vou iniciar. Eu faço meio de surpresa, porque aí você não cria coisas, não passa mal, nós fazemos um ritual, fica todo mundo de pé, nós cantamos um mantra, unimos as mãos, e durante essa liturgia eu vou lá, eu abro a tua aura e coloco os símbolos do reiki em você, dentre outras coisas. Faço um mantra, ponho a mão, chego perto da cabeça, do alto da cabeça, às vezes eu não ponho a mão. E nessa iniciação, então, algumas pessoas creem que você entra em contato com as colônias de cura, que são descritas nos livros do Emmanuel, do Chico Xavier, no André Luiz, principalmente o Nosso Lar, que são seres como nós, mas sem corpo, o corpo morreu. Mas eles acolhem as pessoas, nós quando morremos, eles acolhem. Eu tenho um amigo meu, chama Wagner Borges, que ele trabalha muito com contato com esses seres de outros mundos, assim, e ele fala que existem pessoas, por exemplo, quando tem um acidente de avião, quando algum avião cai, que esses seres que não têm corpo como o nosso, mas têm a mente, têm a compaixão, tipo, mas assim fica mais bonito. Esses seres, eles viriam no acidente de avião para recolher as pessoas que morreram no acidente de carro, ou uma epidemia, ou uma guerra. São amparadores, então são seres como você, mas que depois que morrem ficam num plano intermediário, e são seres que optam por curar, que optam por amparar, para cuidar, e quando você evoca os símbolos do reiki, os mandalás do reiki, você é iniciado daí, quando você evoca, você tem contato com esses seres, então os símbolos e a iniciação de reiki te põe em contato com isso. Ok? Existe uma outra visão que vem mais do ocultismo, da eubiose, da teosofia, quer dizer, eu não posso falar por eles, mas eu creio que sim, que eu já ouvi falar de algumas técnicas de reiki, de imposição de mãos, principalmente na Rosa Cruz, porque a eubiose eu fiz com Mário Paciente, professor Mário Paciente, em 1979, 78, 79, depois o professor Ademar Ramos, e eles falam também de amparadores, esses mestres da eubiose ou da Rosa Cruz, se não me engano, no segundo grau de templo, tem uma técnica de imposição de mãos, e por vezes se falam de seres que participam, que são anjos. Em hebraico, anjo é Raf vem de cura, e El, que é o divino, Rafael. Então não são pessoas que participariam, que você está ligado a elas na iniciação. Assim como João Batista vai lá, inicia Jesus, e Jesus fica linkado aos essênios, aos terapeutas. O São Francisco, ele criou uma ordem, então quem é iniciado na ordem franciscana fica ligado a São Francisco e a Jesus e a Batista e a toda a tradição que está por trás. Então, mas segundo alguns ocultistas, o reiki põe você em contato com anjos, seres de cura. Bacana isso, né? Já existe uma outra visão, que é diferente dessas duas, que qual que te agrada mais? É importante, eu estou colocando algumas opções para ver qual que toca teu coração. Existe uma outra ideia de que o reiki ele é uma técnica que tem uma egrégora. O que é uma egrégora? A egrégora é uma força de repetição. Você já assistiu uma missa em latim? Na missa em latim você não entende muita coisa. O que é a palavra amém? Às vezes nós pensamos que sabemos isso, mas às vezes nem isso. Amém é um acróstico da palavra Al-Melek Neman. O que é um acróstico? Acróstico é como CUT, NPS, NPC, CPF. Foi abreviado algumas palavras. Al virou A. Melek ou Melet virou ME. E Neman virou N. Então, Al-Melek Neman, que a tradução, segundo o Rabino Newton Bonder, o significado, segundo o Rabino Bonder, é o soberano em que podemos confiar. Então, por vezes, eu vou numa missa em latim e digo, amém, amém, ou aqueles cantos gregorianos, ou vou assistir uma missa aqui em São Paulo,
há pouco tempo atrás, existia uma igreja chamada Nossa Senhora do Líbano. A igreja ainda está lá, pequenininha, perto da Liberdade. E eles fazem a missa em aramaico, que é a língua que Jesus falava. Você já escutou o Pai Nosso em aramaico? Aqui nesse curso eu vou unir o Pai Nosso com o Reiki, que eu vou compartilhar contigo a minha prática. E eu sempre que faço o Reiki, rezo o Pai Nosso em aramaico, junto com a aplicação de Reiki. Então, o aramaico, ele tem uma egrégora, uma força de tradição. Você vai num ritual xamânico de índios, eu já estive no Amazonas sendo iniciado, eu, minha companheira Ananda e grupos de amigos, a Padma, o Alebude, e as pessoas que chegam lá no Amazonas, aquela liturgia, não tem luz elétrica, os índios tocando tambor. Uau, é uma egrégora, é uma força de repetição. Egrégora tem a mesma origem da palavra agregado, que é tudo que é junto, tudo que é unido. A força está na repetição daquilo. Então, para muitos, principalmente, lógico, para quem é espírita, o Reiki vem dos aparadores, dos seres que ajudam, das colônias de cura. Para quem gosta de anjos, o Reiki é enviado por anjos. Para quem gosta de Jung, de egrégora, de mitos, de Campbell, o Reiki é uma egrégora, é uma força de repetição. A minha opinião, eu não dou por quê? Porque o Reiki é uma técnica do Extremo Oriente, lá do Extremo Oriente. E o que significa isso? Significa que o Reiki, no Extremo Oriente, tudo você tem que praticar, você não precisa saber muita coisa. Por exemplo, karatê, você vai praticar, você precisa saber a origem, quem é o mestre, depois, primeiro vai praticando. O Tai Chi Chuan, ninguém sabe a origem do Tai Chi. O yoga, se você é o instrutor do yoga, você tem que saber tudo de yoga. Mas se você não é o instrutor de yoga, você só pratica. Porque o Zen Budismo, você sente e olha para a parede, fica olhando para a parede. Porque no Extremo Oriente não se trabalha com da onde vem energia, para que serve. O Qigong, que eu ensino nessa formação aqui para você, nessa formação de aprofundamento de Reiki que você está fazendo, das técnicas mais poderosas agregadas ao Reiki também. Você vai aprender Qigong comigo. E no Qigong, que Mikao Usui fazia, você vai fazendo. São os movimentos que você puxa energia, traz, pega do céu, traz da terra. Você vai fazendo. Da onde vem? Isso é o Reiki. Rei, oceano, totalidade, inteireza, Ki, energia, a mesma energia do Aikido. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, eu faço Aikido com o Sensei Ricardo Kanashiro. E o Aikido mexe com energia, você tem que praticar, só ler sobre o Aikido não adianta nada. Então o Extremo Oriente não fica muito claro as coisas. Já a espiritualidade do Oriente Médio e próximo, entra, por exemplo, o catolicismo, você tem que confiar, você tem que saber das coisas, você tem que crer sem ver. No Extremo Oriente não, você tem que praticar e ter uma experiência empírica, ou uma experiência do que já outras pessoas sentiram e você vai lá e sente. Então eu não falo assim, não dou a minha opinião, peço desculpas, eu tenho a minha, se é espíritos, ou se é anjos, ou se é uma egrégora. Agora, quando eu falo que eu tenho a minha opinião, é só uma opinião, não há uma verdade absoluta nisso. Eu tenho muita consciência de que nada no universo é absoluto. Nada. Sempre tem exceções, sempre tem uma segunda possibilidade, e essa é a física quântica, a física das possibilidades. E se por acaso você gosta de uma dessas três, que legal. Se você não aceita nenhuma, pratica. Tem muitos ateus que praticam Reiki. Não é muitos, mas tem alguns, porque vê no Reiki uma técnica de colocar as mãos, mentalizar um mantra, que é um símbolo, e mentalizar um mantra, que é um som, mentalizar símbolos também, que são os mandalas do Reiki, e ficar em silêncio. Então não depende de fé o Reiki, não depende de crença o Reiki, nem de quem está aplicando, nem de quem está recebendo. Você simplesmente vai lá
e coloca as mãos nas pessoas, ok? Então, isso é iniciação. Eu volto a repetir para você, iniciação são rituais muito lindos, muito poderosos. Quanto mais antigo, mais forte. Para você ser iniciado tem que ter um parampará, quer dizer, eu sei quem são meus professores, eu sei quem são os professores dos meus professores. Eu gosto de saber disso, eu gosto de saber de João Batista, de Jesus, de Pedro, e tem toda uma tradição de Bento, Núcia, Francisco. Eu gosto de saber toda essa linhagem que vem. No budismo dá para você estudar isso, fica muito claro quem foi passando para quem, porque o japonês anota tudo. Então valoriza a tua iniciação, porque a iniciação te transmite um dom. No caso do Reiki, não é você que está aplicando. Ou são essas entidades, ou são anjos, ou é uma egrégora que está atrás de você, uma força da repetição. Então você vai e como tem uma prática do Reiki 3, que a gente vai estudar muito ela nesse curso, que você fala existência, faz o que tu quiser de mim, faz o que tu quiser de mim. E o que é essa existência faz o que tu quiser de mim? É o divino, é o que, são espíritos, são anjos, é uma egrégora, mas é uma abertura para isso. E essa abertura vem da iniciação. Até Jesus foi iniciado. Vocês sabem que no Brasil tem a iniciação do Tantra, que é uma iniciação belíssima. Dalai Lama é tântrico, Lama Michel é tântrico, Lama Padma Santen é tântrico. O Tantra é uma iniciação de altíssimo nível. Eu demorei 30 anos para ser iniciado no Tantra Nat. 30 anos de prática de Tantra para ser iniciado no Tantra Nat. E o Tantra no Brasil, as pessoas começaram a aplicar sem iniciação nenhuma. Sem iniciação nenhuma. Porque para ser iniciado você precisa se dedicar. Numa tradição como o Tantra, você tem que estudar, você tem que ir para a Índia, provavelmente, ou para o Tibete, ou um mestre desse vir, você tem que ser aprovado por ele. Então se criou uma bagunça no Tantra no Brasil, sempre falando de sexo, e tira o mantra, tira a espiritualidade, tira o vegetarianismo, tira a não violência, tira a paixão, tira a paixão que o Tantra real fala para você não parar nela, que é o kama, não se perder nela. Tira os mantras, tira os mandalás, tira a linhagem de guru, tira tudo, associa o Tantra como sexo, e as pessoas não têm iniciação. É como um cristão que não é batizado. Como um cristão que não é batizado. Quem é budista, na minha opinião, quem é budista, não precisa ser iniciado no Reiki. Quem já foi iniciado no budismo, não é que lê o livro, quem já recebeu a tradição, o Kabol no budismo, na minha opinião, é só uma opinião, você não precisa ser iniciado. Por quê? Porque você já faz parte dessa tradição que está o Reiki. Mas se você não tem uma iniciação budista, é fundamental a tradição, é o respeito a quem veio antes. Você vai treinar Aikido, eu não sei se vocês veem aqui atrás, deixa eu pôr mais para cá, tem uma foto ali, estão vendo? Aqui assim, ó, do Ueshiba, que é o mestre maior do Aikido. Eu tenho outros mestres, o Funakoshi, que do Karatê tá ali, no outro canto, não dá para vocês verem. Eu respeito demais. Quando eu entro num dojo de Aikido, eu reverencio o Ueshiba. Eu chamo ele de O-Sansei, que é o mestre dos mestres. E no Reiki é bacana isso, você olhar para o Mikao Usui, você olhar para o Buda, Bodhidharma, saber que você vem dessa tradição tão linda. E se você quiser pesquisar um pouco das origens do Reiki, você pode ler esse livro, que é um livro bem difícil, de Reiki fala muito pouco, mas que fala, é um livro da editora Pensamentos, que chama Símbolos do Reiki, e os símbolos são explicados com muito detalhes, não só os símbolos, as linhagens do Reiki também. Aqui fala de várias divindades, sabe? Tá vendo? Aqui eu tô abrindo assim, aleatoriamente, de várias pessoas que estudaram budismo, que transmitiram para nós. Fala dos elementos também que envolvem os símbolos do Reiki. Eu creio que os professores de Reiki deveriam ler esse livro. Creio porque realmente ele é muito, muito difícil. É um livro que você tem que ler, fazer anotações, rabiscar. Aqui fala de Kanon, que eu vou falar nesse curso para você.
de quem trouxe espiritualmente o Reiki para o planeta. E aqui vai falar de tudo isso, dos mestres que antecederam vocês na iniciação. É muito legal. Todo o meu livro é rabiscado. Aqui também fala do Reiki Kong, que eu vou ensinar para vocês, porque provavelmente Mikao Usui praticava Qigong, que é o treinamento de energia junto com o Reiki. Então é um livro muito bacana, um livro grosso, muito bem escrito, fala da origem dos ideagramas, do Chokurei, do Seireiki, Honsha Zeshonen, Daikomyo, mas valoriza a tua iniciação, valoriza saber que você faz parte de uma tradição que vem de Buda, que vem de Gautama. O budismo é uma das poucas religiões do planeta que tem uma história muito bonita, principalmente o budismo, esse budismo que passa pelo Japão, não tem as mãos sujas de sangue. Tem uma egrégora, uma tradição muito bonita. E você pertence a essa tradição. Então vamos valorizar o Reiki, dar importância para a iniciação, levar a sério as iniciações, não fazer como se fez no Tantra, onde simplesmente as pessoas não são iniciadas. Não existe. Vamos criar um novo Tantra, ou um novo Reiki, ou um novo catolicismo, e tira a iniciação, tira os mantras, tira os yamas e niyamas no Tantra, que é a ética. No Reiki tira a iniciação, faz iniciação à distância. Eu particularmente tenho alguns problemas com iniciação à distância. Eu prefiro que você vá atrás, receba a iniciação. Outro dia até uma pessoa fez um comentário no YouTube que eu falei que o ideal é presencial, e essa pessoa escreveu que a Rosa Cruz, as iniciações são à distância, e eu sou iniciado na Rosa Cruz, não é? E eu falei, não. A Rosa Cruz é à distância se você não pode ir lá, porque as iniciações de loja, elas acontecem, várias. Eu sou da Rosa Cruz do grau dos iluminados, porque são 30 e poucos anos, 35, 36. Existem as iniciações de loja. É a distância em último caso. E quando eu fui iniciado no Tantra, eu fui para a Índia 3 vezes antes de ser. Quando eu fui iniciado no budismo tibetano, eu fui no Nepal ser iniciado. Quando eu tive minhas grandes experiências com as ordens católicas, foi fazendo Santiago de Compostela. E estudando teologia, que eu sou formado, eu sou bacharel em teologia cristã. Então eu acho importante você ir atrás da iniciação. A pessoa não pode, está doente, está no hospital, dá para fazer à distância? Sim, eu creio que sim, mas o principal é você ir lá, você receber, você ter essa experiência que é muito bonita e muda um monte de coisa. Agora, claro, mudar, nós estamos mudando o tempo todo. Mesmo que você não faça nada na vida, você está mudando. Agora a iniciação muda uma coisa, traz algo bacana para nós. Algo de alma, algo transpessoal. As experiências de iniciações são inesquecíveis. Nunca você vai esquecer isso. E eu falo para quem faz iniciação de Tantra, não perde a oportunidade de ser iniciado no Tantra mesmo, porque de levar a sério, é uma experiência muito bonita, e de perceber que você foi fundo nisso. É como artes marciais, quando você recebe a faixa preta, é uma iniciação também. Você galgou um monte de degraus. Eu fui treinar agora, semana passada, comecei um estilo chamado Gojo Ryu, que é o estilo de Okinawa, de Karatê. Porque eu não tenho mais onde treinar o Shotokan que eu estava treinando. Eu moro no Guarujá, vocês sabem. Acho que sabem, perdão. Hoje eu tô aqui em São Paulo. Então eu venho para cá, para São Paulo, para dar aula no final de semana e treino o Gojo Ryu, que é o estilo de Karatê. E eu fui fazer a primeira aula, cheguei pro Sansei, todo respeitoso, e levei 3 faixas minhas. Levei a minha faixa preta, que eu recebi nos anos 90. Levei, não desse estilo, Gojo Ryu, de um outro estilo. Levei a minha faixa verde, do Shotokan que eu treinei até pouco tempo, e levei uma faixa branca. Porque no Karatê normalmente outras academias, eles aceitam a tua faixa preta de um outro estilo, porque tudo é Karatê, são parecidos. É menos um estilo que não é parecido, mas a maioria dos estilos é parecido, que é o Karatê Do. Do quer dizer caminho. Do traz uma verdade espiritual.
Tem o karatê chamado Kyokushin, que não tem o do, mas ele também é muito espiritual, muito meditativo. E ele é mais um karatê de combate, não é? É parecido também, na minha opinião. Então eu cheguei lá e o mestre falou: Ah, você é faixa preta? Eu falei: Sim, já treinei com o Sansei isso, Sansei aquilo. Ele conhece todos, que ele é um senhor bem de idade. E eu treinei com os mestres que treinaram com ele, da mesma idade. E esse aqui eu treinei o Shotokan há pouco tempo, eu acabei tô aqui com a faixa verde, os documentos, tudo. Tá até aqui a minha linhagem do Shotokan, coincidentemente tá aqui na mesa, porque eu levei. E ele falou para mim: você vai voltar como faixa branca. Eu falei: ótimo, eu até prefiro. Eu até prefiro começar de novo, porque é isso que eu ensino para vocês. Ó, esse é do Shotokan. Eu ensino para vocês a ter disciplina, ir atrás. Quanto tempo eu vou demorar para pegar a faixa preta nesse estilo Gojo? Treinando 2 vezes por semana. Eu treino todo dia em casa, mas eu só vou poder treinar quando eu estiver em São Paulo, 1 ou 2 vezes por semana, às vezes uma. Eu vou demorar 10 anos para ganhar a faixa preta. Que bom, que bom. Vou galgar a branca, a amarela, vou galgar uma por uma. Eu acho isso bacana. Quando você chega no reiki, é iniciado, puxa, você galgou para chegar lá. Você fez o ritual dos 21 dias, você começou a transformar a sua vida, você aplicou no outro. Então eu acho importantíssimo a gente valorizar isso, valorizar a linhagem. Esse certificado meu veio do Japão mesmo, ou não? Sim, veio do Japão. Está dizendo que eu sou terceiro Kyu, que é faixa verde. Já ia passar para roxa, mas eu acabei mudando para o Guarujá e ficando impossibilitado de vir treinar aqui em São Paulo. Então vamos para esse outro estilo. Que eu tenho aqui em São Paulo são dias que não daria certo, que eu estou na Baixada. Então, que legal, orgulhe-se de você ter uma iniciação, orgulhe-se de você pertencer a uma linhagem. E gratidão por você estar fazendo esse curso de aprofundamento de Reiki. Você está perdendo um monte de coisas. Isso faz de você uma pessoa que leva as coisas a sério. Sério vem de série, de continuidade. Olha, gratidão por você ser quem você é.